Fala galera da Quality SP Music, aqui é o Matheus, a gente tá reestreando o quadro aqui de entrevistas e dessa vez, né, o cara que já entrevistou um monte de gente aí, nosso grande parceiro, Márcio Sanches. Ó, que legal! Pô, é uma honra, Matheus, obrigado, viu? Imagina, a honra é toda nossa. Pra começar, eu queria te perguntar, cara, da onde que veio a sua ideia, assim, de ser músico, né? Se desde criança você já pensava nisso, quando que deu essa virada, esse estalo na sua vida? É o seguinte, a música entrou na minha vida através de um violão do meu pai que tinha em casa. E eu lembro, quando era criança, de ver esse violão em cima do armário, né, do quarto dele, assim. Aí eu vi o violão lá e falava, caramba, que legal! Aí um dia eu descobri o que era violão, o que era banda, música. Isso começou dos 7 anos até os 9. E com 12, 13, 14, eu já comecei a pegar o violão e tentar tocar autodidata, que é tentar aprender sozinho. Pô, que legal, cara, que legal. Você sempre foi roqueiro, desde sempre? Você sempre assim, quando você pegou o violão a primeira vez, o que você gostava de tocar? Você já viajou por outros estilos aí? Que a gente sabe que a sua praia hoje é o rock, né? Mas conta aí pra gente como é que foi isso. Cara, basicamente, desde criança, eu ouvia música que me agradava, assim. Mas aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, eu escutei uma música do Queen. E aquele som estridente que depois de muitos anos eu vim descobrir que era guitarra, aí o bichinho da guitarra me mordeu. E depois que eu descobri, né, que guitarra era um som forte, pesado, com distorção, com 15, 16 anos. Mas sim, cara, se eu tivesse que colocar uma raiz, por incrível que pareça, né, 2 músicas em casa tinha sertanejo raiz, Teodoro e Sampaio, Milionário José Rico. Isso aí rolava o dia inteiro. E eu amo esse tipo de sertanejo, né? E rock. Você tocou no nome do Queen aí, né? A gente sabe que o Queen é uma influência gigante, né, na sua vida. Mas além do Queen, quem que é outra banda ou artista assim que você fala que é o cara que te influenciou? Quando você viu aquele cara tocar ou aquela banda tocar, você se inspirou, você se animou e falou, não, é isso que eu quero fazer. Então, tinha um programa na Cultura, que é o Canal 2, que eu não consigo lembrar o nome agora, e passavam clipes ao vivo. E eu lembro de estar na sala de casa, sábado de manhã, assim, aí começou a passar um cara tocando guitarra, fazendo assim, né, batendo os dedos, um cara cantando, pulando. Eu falei, nossa, que loucura, que é isso? E era ao vivo, era a música Unchained, do Van Halen, tocando na televisão. E isso passava muito, não sei se era som pop. Era esse programa, eu era criança. Aí não teve jeito. Aí eu fiquei fã do Brian May e do Ed Van Halen. Que legal, cara. Pô, não tem como não gostar desses dois, né, meu? Não teve como. Fala um pouco pra gente como que surgiu aí o lance de você virar professor. Você já gostava também desde sempre de ensinar? Foi algo que você foi desenvolvendo durante sua vida? Como que surgiu, assim, que você colocou pra sua cabeça que, meu, eu vou ser professor de música, eu vou ensinar, eu gosto de ensinar as pessoas e tal. Como que surgiu isso? Cara, é o seguinte, com 17 anos de idade, eu comecei a fazer aula de guitarra. Quando eu tava tentando tocar, antes de fazer aula, eu fui autodidata dos 14 aos 17. Autodidata é ficar lá, compra revistinha, ficar vendo os clipes, não existia internet, né? É uma época que você tinha que ver, era difícil ver a mão do músico, assim. Então, eu percebia que eu tinha facilidade, desde pequeno mesmo, que nem olhar os dedos e decorar. Se eu tinha facilidade para decorar as coisas que eu nem sabia o que eram, era fácil para mim chegar para um amigo meu na rua e falar, o cara faz assim, a música do Pink Floyd lá, eu lembro que eu tirei um pedacinho da Another Brick in the Wall, de ouvido, assim, né? Aí eu falava pro cara, vai com esse dedo aqui assim. Cara, sem querer eu já tava ensinando outro cara, né? E quando eu fui fazer aula de guitarra, o meu primeiro professor de guitarra e único, que foi o Michel Perrier, que era um francês, eu fiz aula com ele na metrô Vila Mariana, eu fiz 1 ano de aula, estudava 12 horas por dia. Era louco. E eu era louco, né? Ainda sou um pouquinho. Aí eu pegava a estrutura das coisas e quando eu conversava com ele, ele falava assim, cara, você parece um professor me explicando a matéria que eu te passei.
Aí ele falou, você vai ter jeito para dar aula. Paciência, calma, saber conversar, né? Ouvir as pessoas. Aí pronto, virei professor. Você já tocou com muita gente aí em diversos lugares do país, cara. Já tocou em show grande, já tocou com artistas gigantescos aí, não só nacionais, mas internacionais, né? Mas qual que é o seu grande sonho, assim, na música, cara? Algo que você ainda não tenha realizado e que você pensa, putz, cara, esse é o meu sonho, assim, de moleque que eu ainda pretendo realizar um dia. Seguinte, o que acontece? Realizações são várias que eu já tive, mas o meu legado, eu acho que vai ser a parte mais legal. Então, tipo assim, pra ter um legado, eu quero gravar muito mais discos, gravar clipe, fazer show, deixar marcado. Que nem, às vezes eu encontro pessoas que viram algum evento que eu fiz e você percebe que existe aquela marca na pessoa, né? A internet é legal pra isso hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu nunca coloquei um vídeo meu de show. Não sou eu que vou lá e coloco. Então eu gosto, né? A primeira vez que um aluno falou assim, Márcio, vai no Google, escreve Márcio Sanches. Aí a primeira vez que eu fiz isso, apareceu um monte de coisa lá. Eu falei, caramba, quem que fez isso? Eu não coloquei. Aí que é legal. Aí você já sente o seu legado natural, assim, né? As pessoas marcando. Ou até gente que nem sabe quem sou eu, mas colocou o vídeo lá. Então é isso. Mas eu espero gravar muito mais discos, lançar um livro da criatividade aplicada, lançar um método e tocar com o maior número de pessoas possível. Não importa se está começando ou se é profissional. Fazer parte daquilo de alguma forma. Pô, sensacional, cara. E pegando esse gancho da composição, né, que você comentou, como que você costuma compor, cara? O que você usa para se inspirar? Tem gente que gosta de ouvir outros artistas, pegar ideias ali, mesclar. Tem gente que já vem aquela ideia na cabeça, uma melodia ou uma harmonia. Tem gente que compõe um instrumento pensando já na letra, na parte cantada, né? Como que você costuma fazer? O que você costuma usar como inspiração, cara? Quando eu comecei a tocar, que eu não sabia nem o que era um acorde, nota, mas eu sabia montar os desenhos. Eu já saí compondo, misturando as coisas e fazendo. Então a primeira música que eu fiz era Fá, Sol, Lá menor. Depois eu descobri que existe mesmo, né, essa sequência, um monte de música. Mas o que sempre me coloca em momentos de inspiração, e eu não tô brincando, é um momento como esse aqui, entendeu? Porque não tem como ser mais honesto e mais verdadeiro que isso, né? Então, você me perguntando, conversando, enquanto você tava perguntando, eu já falei, caramba, tá me dando um negócio aqui, assim, tipo, pô, esse momento aqui é um momento de inspiração para mim. Sentar aqui, trabalhar na Quality SP Music, fazer parte, né, dessa história toda que tá crescendo, e, cara, chegando cada vez mais no mercado, passando pelo Instagram, passando pelo setor de vendas, aprendendo esse novo mundo, né? Então, cara, isso é inspiração. Tudo que vai acontecer na minha vida é inspiração. Família, bom, meu pai, minha mãe, meus filhos, as coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes eu conheço uma pessoa, eu sou difícil de conversar, né? Eu quase não converso, né? Então, assim, eu converso demais, cara. Então, você conversa uma pessoa, assim, eu vou estar almoçando, um cara puxa papo, pronto. Em 2 minutos ele me conta a vida dele inteira. Aí eu falo, pô, isso daria uma história legal. E eu gosto de verdade, eu não gosto de mentira. Tipo assim, se eu sentir amor, se numa letra minha estiver falando de amor, é porque eu me ferrei mesmo. Entendeu? Eu não tô inventando a história de alguém que se ferrou, não. Não precisa ser se ferrar só, né? Mas, né, infelizmente, quando a gente fala de amor, tem o lado bom, o lado triste, mas se tiver lá o lado feliz, foi felicidade. Se tiver tristeza, foi tristeza de verdade. Eu acho que essa verdade tem que estar. E as notas que acompanham isso, a forma de tocar, eu pude fazer um disco já, né? Tem música minha na internet. Então, assim, eu consigo mostrar isso e depois explicar, né? Ó, essa nota foi assim por causa disso. Mas aí pra falar seria muita coisa pra falar. Pô, que demais. E eu assino embaixo, assim, pra quem não teve a oportunidade de conhecer esse cara aqui pessoalmente, ele é exatamente o que ele é aqui, ele é pessoalmente, cara. Não tem como não gostar do Márcio, né? Esse realmente é cara nota 1000. E falando um pouco sobre a sua carreira, cara, o que assim vem na sua cabeça quando a gente fala de algum momento marcante?
Pode ser um show, pode ser uma gravação no estúdio, uma apresentação, alguma coisa. Porém, quando você tava naquele momento, você já gravou na cabeça, eu vou lembrar disso daqui pro resto da vida, cara. Tem algum momento assim? Ó, tem vários momentos, é difícil falar de um só, vou falar alguns assim que eu vou lembrando. Por exemplo, quando eu era jovem, o primeiro show que eu fiz na minha vida. Tá. Né? Tipo, que eu peguei a guitarra desafinada, mas tinha gente assistindo e eu senti aquele lance da energia. A hora que acabou a primeira música, todo mundo olhando assim, parece que congela, né? Uhum. Aí você fala, e agora? Aí todo mundo começa a aplaudir, você não escuta as palmas, é verdade isso, né? Você fica... Né? E não pensa que tinha 1000 pessoas, não, tinha 10 pessoas assistindo. O que é mais legal ainda, porque foi, cara, honesto. Uma vez eu me apresentei também no Pocket Park Moema e tinha uma menininha de 5 anos de idade me assistindo. O resto da galera tudo comendo, que era um lugar pra comer, né? Uhum. Assim, tudo bem, eu sabia, eu ficava ali tocando e isso pra mim é importante, tipo músico de rua mesmo. E a menininha ficou, se eu toquei 4 horas, ela ficou 4 horas assim, ó. Meu. Eu tenho uma foto disso, meu pai bateu uma foto, ela sentadinha assim no banquinho vendo assim. Até a mãe dela, o pai, todo mundo falou, nossa, cara, ela adorou. Eu falei, cara, é a minha melhor plateia. Eu falei pra ela assim, né? Falei pra eles também. E tive a oportunidade, né? Eu sou muito amigo do Andreas Kisser, do guitarrista do Sepultura. Tem uma história com a família dele, uma história muito longa que a gente tem. E eu acho que o primeiro Patfest, o segundo também, mas o primeiro em questão, a emoção envolvida em tudo que estava acontecendo, quando começou o show, os artistas conhecidos, tudo aquilo virou uma mistura assim, de sentimento, sensação. Quando o Chitãozinho Chororó, o Chororó me abraçou assim no palco, né? Aí eu lembrei do meu pai, que meu pai adorava, né? Pô, e os caras têm história também, realidade. E eles ali com a gente, abraçando a causa do Patfest e fazendo parte. Nossa, aquele momento eu me arrepio até hoje, ó. De falar agora, me arrepia. Cara, ixi, ó, tem um monte. Não parar por... tem só mais um, vai. Boa. A turnê com o Jeff Scott Soto que eu fiz com ele, nós fomos tocar no navio. Eu nunca tinha nem entrado num navio na minha vida. E nós fomos fazer o navio do rock. E eu lembro a gente no meio do mar, a lua iluminando uma boa parte assim, o barco paradinho, não estava tendo nenhum tipo de movimentação. E nós tocamos nesse momento, foi à noite, no palco principal, aberto assim. Então, cara, que noite linda assim. O Jeff, né, nós fizemos um tributo ao Queen e tocamos no meio do mar. E de novo, né, no meio da plateia, ali no barquinho, só tava o vocalista do Iron Maiden, o Paul Diano, um monte de músico assim conhecido, a banda Dr. Sim, os caras, alguns músicos do Sepultura, o Derek tava lá, até o Derek é meu amigo, quando acabou ele falou, Mael, você cantar muito, guitarra. Eu falei, pô Derek, você não sabia? Eu falei, não, mas eu nunca tinha visto, né? Que foi legal, maravilhoso. Putz, que legal, cara. E você falou do Andreas Kisser, Jeff Scott Soto, Chitãozinho Chororó, o Derek Green. Fala mais alguns artistas aí, só pra galera ter uma dimensão, assim, dos nomes que você já tocou, que você já conheceu. Ixi Maria, é assim, né? Como eu acompanhei o Andreas na carreira dele, quando o Andreas não está no Sepultura, ele tem a carreira solo dele. E ele me chamou para fazer parte dessa carreira solo dele. Então assim, tudo que ele já tocou na carreira solo, eu tava junto. Então a lista desse momento é enorme, né? Então inclui a Bruna Viola, os caras do Titãs, os caras do, cara assim, de banda Skank, Titãs, de Ouro Preto. Então, Capital Inicial, né, que é o de Ouro Preto, Viper, os caras do Angra, os caras do Xamã, os caras, bandas assim, toda essa turma aí dessa que faz parte da música em geral, tava lá. Então não tem como não ter passado por alguém. Sem fazer parte desse projeto, eu toquei com o Jerry Adriani, né, que ele me ensinou muita coisa. O Jerry Adriani é da época do Roberto Carlos, né? Então, gente finíssima foi. Eu já fui convidado para tocar com o Edson Cordeiro, né, que era um cantor que eu gosto muito dele, mas não deu certo na época. Eu fui convidado também, uma coisa que é difícil eu falar, teve um projeto do Humberto Gessinger, que ele montou o Gessinger Trio, quando ele saiu do Engenheiros do Havaí. Aí rolou uma história lá também para participar, mas aí não rolou também, né? Então,
Coisas que aconteceram e não aconteceram, tiveram várias, assim. E sempre envolvendo o Chitãozinho Chororó. Não, desculpa. Zezé de Camargo e Luciano, né? Fui convidado pelo Luciano uma vez para fazer um trabalho com eles. Não rolou também, mas aí eu conversei com o cara, meu nome ficou lá. Então, nossa, vai ter que ter um livro um dia, né? Que demais. E pra fechar, cara, acho que um momento que é especial pra você, né? Que acho que a gente não podia deixar de tocar nesse assunto. Você comentou, né, que a sua maior influência aí, além do Van Halen, é o Brian May, né? E recentemente a gente até viu um vídeo seu com seu pai ali, conhecendo o Brian May, né? Repare aí, o cabeludo levanta lá, outro levanta aqui. Márcio faz o tipo cover de Brian. Virou músico influenciado pelo paizão, cresceu ouvindo Queen. A música entrou por um ouvido e não saiu pelo outro. We will rock you. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi esse momento, o que você sentiu ali naquela hora, cara, de você poder ter essa oportunidade de conhecer o seu ídolo ali, né, a sua influência master, né? Nossa, cara, foi ainda lembrar isso agora, lembrar do meu pai, lembrar de toda a situação, né? Seguinte, o Queen teve um significado muito grande na minha vida, né? Eu sou da época, de novo, que não tinha internet, então você via os discos, você acha que você nunca vai chegar no cara, né? Tipo, dar a mão, conversar, era um sonho isso, você via em revista, você tinha que comprar uma revista e às vezes você tinha as mesmas fotos que estavam na revista a vida toda, ou as fotos do vinil, do disco, né? Beleza. Aí surgiram várias oportunidades na época que eu tinha um Queen cover. Uma dessas oportunidades foi ir para o Rio de Janeiro, né? E o Brian May estava na carreira solo dele, lançando um disco que chamava Back to the Light, e ele foi fazer um show no Imperator, no Meyer, que é lá no Rio de Janeiro. E na época a gravadora EMI Odeon mandou um convite para mim. Na verdade era para a banda Queen Cover, mas como o show foi segunda-feira à noite, não dá para montar um esquema assim para tocar, né? Aí eu falei, eu não vou perder isso não, eu vou. Aí eu corri pro Rio de Janeiro, eu, meu pai, o produtor do Queen Cover que chamava Fred Zular, que é dono do estúdio Anonimato, onde eu conheci o marido da Elis Regina. Que legal, cara. Conheci uma galera assim, os filhos da Elis Regina eu conheci lá também. Então beleza, cheguei no Rio de Janeiro e conheci o Brian May. E quando eu conheci o Brian May, esses dias eu estou estudando, eu vou fazer um evento, né, em Poços de Caldas, que chama Queen Fest. E o Fabiano, meu amigo, a turma que me ajuda lá, eu estou ensaiando músicas do Queen 2, né? E no Queen 2 tem uma música que chama Father to Son. Sim. Aí nesse dia que eu conheci o Brian May, peguei amizade com ele, cara, não dá pra explicar. Eu entrei no hotel Copacabana Palace, ele tava lá, olhei pra ele assim, não dá pra explicar. Aconteceu isso, assim, nós saímos de São Paulo, chegamos lá, o cara tava esperando a gente. Agora é uma loucura isso. Deviam ser outras pessoas, ele pensou que era a gente e eu peguei essa onda e fui, né? Tá certo. Aproveitei o momento ali. Aí ele cumprimentou eu, meu pai, tudo, e na hora ele brincou, assim, meu pai ainda falou, "It's my brother", o Brian May falou, "No brother, your son, father to son". Olha só. E esse momento do vídeo que você viu atualmente é o momento quando o Queen veio no Brasil em 2007, acho que 2015, eu não lembro agora a data exata, olha que número estranho, números longos assim. Eles estavam em turnê com o Paul Rogers e eles foram tocar e eu fui convidado de novo pela gravadora para fazer parte da sessão ali de entrevista, tudo, e foi maravilhoso. Aí o Brian May reconheceu eu e meu pai desse dia do Rock in Rio. Aí eu dei uma de fã da Sandy Júnior. Fui lá todo feliz, levei minha guitarrinha, né, do Brian May, o Brian May autografou. Aí os jornais na época bateram foto, aquela matéria foi do SBT. Uma matéria legal, com um repórter importante do SBT. Então foi legal, é isso aí. Tem muita história, gente. Pô, demais, Marcião. Cara, prazer demais falar com você. E, a casa é sua aqui, né? Você é o cara que manda aqui, né? Você é o cara. Então, realmente, sempre muito bom poder conversar com você. E, galera, quem gostou, já comenta aí, se inscreve, deixa aí sugestões de convidados que vocês gostariam que a gente batesse o papo, eu, o Marcião, o Gabriel, que a gente vai sempre tentar trazer pessoas aqui pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia.
E deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Um abraço pra todo mundo. Fechou? Valeu, gente!